versículo 9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E agora ele está falando para nós que estamos aqui. E esse repouso é uma esfera onde nós iremos entrar um dia quando estivermos com o Senhor. Mas essa palavra que eu acabei de falar com os irmãos aqui, essa aqui é uma palavra de exortação. O que Deus está falando é o seguinte: olha, gente, Israel ficou fora do repouso, por quê? Porque achou que Deus estava brincando naquilo que falava. Eles não deram crédito à palavra do Senhor. Esta foi a palavra de Isaías. Quem deu crédito à pregação do Senhor? Israel não deu crédito àquilo que Moisés falava. E quando Moisés falava, era a palavra de Deus. Quando Josué falava ali, era a palavra de Deus. E na última hora eles ficaram de fora daquele repouso que Deus havia prometido. Então o Senhor está dizendo o seguinte: vocês precisam, nós que estamos aqui, irmãos, nós precisamos de dar crédito à palavra de Deus. Nós precisamos de dar crédito à palavra do Senhor. Por quê? Primeiro, porque ela é viva. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Por que ela é viva? Porque ela flui de uma fonte viva, meus irmãos. A palavra de Deus, ela flui de dentro do próprio Deus. A Bíblia é um livro, quando você lê, as linhas é como se elas saltassem, é como se elas pulassem e elas entrassem dentro de você. As Escrituras Sagradas, a Bíblia é um livro vivo, meus irmãos. Há exemplo de pessoas que se converteram somente com a leitura da palavra de Deus. A grande mudança de Lutero foi quando ele leu o livro de Romanos: o justo viverá da fé. A grande mudança na vida de Agostinho foi quando ele leu a mesma história: o justo também viverá pela fé. Irmão, se você lê a palavra de Deus, mas se você lê, só que tem um porém, e aqui eu vou explicar para os irmãos, a grande questão é que muita gente ouve sem fé. Olha o que diz o versículo 2, capítulo 4, 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, lá no deserto por Moisés. Mas a palavra da pregação dada por Moisés nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Irmãos, eu fico pensando, das pessoas, dos homens que saíram com Moisés, ele só conseguiu introduzir 2 do outro lado. Só 2 ele conseguiu introduzir. E Moisés pregava muito ali. Pregava. E Moisés pregava às vezes com o rosto resplandecente, meus irmãos. Ele via Deus, o rosto resplandecia tanto, porque ele tinha de colocar até um véu, na verdade, no seu rosto, de tão resplandecente. E Moisés pregava, meus irmãos, e jorrava água da pedra. E Moisés pregava e caía pão do céu, caía carne do céu. E Moisés pregava e os sapatos não envelheciam, os milagres aconteciam, mas mesmo assim o povo não tinha fé. Então a palavra de Deus é uma maravilha, mas você tem que ter uma coisa: esta palavra aqui é espiritual, e precisa que quem lê dela também entenda que isso aqui não é palavra de homem, isso aqui não é escrito humano. Um escritor, sim, escreveu isto aqui, mas por detrás dele a fonte desta palavra, a fonte é divina, a fonte é o Espírito Santo, é o Logos eterno, é aquele que estava no princípio com o Pai, é aquele que foi encarnado, ele é a palavra que foi encarnado, meus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus que tu tens em tuas mãos agora, está dizendo o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. Então nós temos que tomar cuidado, porque esta palavra viva, meus irmãos, ela nos chama a uma responsabilidade neste momento. Ela é viva. Segundo, ela é o quê? Eficaz. Ela é eficaz. Eficaz em que sentido?
ela nos chama para um desafio. Ela é eficaz porque ela nos desafia. Ela é eficaz porque nos coloca de pé. Ela é eficaz porque não dá esperança. Ela é eficaz porque nos faz sonhar novamente. Ela é eficaz porque gera o arrependimento, não a emoção. É diferente a emoção de arrependimento. É possível você ter emoção com o cantor, com o pregador, mas arrependimento só é produzido pela palavra de Deus, meus irmãos. Não confunda o choro com arrependimento, são coisas diferentes. Tem gente que chora, mas não se arrepende. Mas a palavra de Deus, quando ela entra, é a única que gera realmente arrependimento, meus irmãos. Ela é eficaz o dia que você não estiver bem na tua casa. Vou te dar 3 textos para você ler aqui. O dia que você estiver não muito bem, o dia que você estiver desanimado, você vai para o teu quarto e você vai falar: Deus, eu vou ler a tua palavra agora em Hebreus 11, e ali é o texto que fala da fé. E você vai para o seu quarto, e você vai dobrar o teu joelho, e você vai ler Hebreus 11 joelhado, falar: Deus, eu quero ler tua palavra agora, e eu quero sair daqui diferente. Irmãos, eu duvido se você não levanta daquele joelho diferente. Quando você ler Hebreus 11, você vai começar a ler de um jeito, e vai terminar em prantos. Por quê? Porque ali fala o que é fé, ali fala que precisa de ter fé. A Bíblia, meus irmãos, ela é eficaz naquilo para a qual ela foi destinada a fazer. Amém? E não só isso, a Bíblia, ela é penetrante. Penetrante. Mais do que uma espada de 2 lâminas. Já viram uma espada de 2 lâminas? 2 gumes a 2 lâminas. Ela é penetrante. E 2 gumes ou 2 lâminas. E é interessante que aqui ele está falando de uma espada. Deixa-me voltar esse texto aqui. Aqui ele fala de uma espada. E lá no livro de Efésios, Paulo também fala que a Bíblia é a espada. Quando ele vai falar sobre a armadura, o capacete da salvação, as sandálias, a couraça, aí ele vai falar que a espada é a palavra de Deus. Só que ali, a espada tem um sentido. Aqui tem outro sentido. A espada ali